Tá bom. A gravação foi iniciada. Bom dia a todos. Dando continuidade aos trabalhos do 25º Encontro de Iniciação Científica e 10º Encontro de Iniciação Científica em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, iniciamos esta sessão de apresentação dos trabalhos aqui da área do direito, na mostra de pôsteres FAPIC, reitoria e, principalmente, no nosso caso, iniciação científica com bolsa RIDS, para o período 2020-2021, aqui na nossa sala, a plataforma Canvas, sala 5B. O coordenador da sala sou eu, professor Josué Mastrodi, e o avaliador dos trabalhos é o professor Dr. Tiago Rodovalho dos Santos. Ele será o avaliador de 8 trabalhos, 4 de orientação do professor Cláudio José Franzolin, 4 do professor Josué Mastrodi, relacionados ao projeto RIDS, na parceria da PUC Campinas com a Unicamp. Vamos dar início, então. A primeira pessoa a apresentar é a aluna Bruna Carpentieri Moreira, cujo título é Cidades Inteligentes e a Situação Existencial de Acessibilidade das Pessoas com Deficiência para a Sadia Qualidade de Vida, estabelecendo pontes entre direito privado e direito urbanístico. Bruna, você tem 5 minutos para a apresentação, e quando chegar faltando 2 minutos, eu abro o meu microfone para avisar, tá bom? Ok. A palavra é sua, pode começar. Tá bom. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer à PUC, ao meu orientador Cláudio, pela oportunidade de realização de um projeto tão incrível. Eu sou a Bruna Moreira, aluna do 3º semestre de Direito da PUC Campinas, e o título do meu projeto é Cidades Inteligentes e a Situação Existencial da Acessibilidade das Pessoas com Deficiência para a Sadia Qualidade de Vida, estabelecendo pontes entre o direito privado e o direito urbanístico. Ele é um projeto vinculado ao IDES, uma iniciativa da Unicamp, em parceria com a PUC, que possui a proposta de ser um laboratório vivo, que promova novos valores como tecnologia, direitos humanos, sustentabilidade e inclusão, para se tornar um modelo internacional de distrito inteligente e sustentável. Hoje, assim como temos mais da metade da população mundial vivendo em cidades, de acordo com a ONU, também temos um maior número de pessoas com deficiência vivendo nas cidades. E para elas estarem integradas, incluídas e empoderadas no espaço urbano, é necessário trazer à tona o debate sobre mobilidade e acessibilidade. E no contexto das cidades inteligentes, isso é ainda mais importante, pois inicialmente o conceito de cidade inteligente era vinculado a um desenvolvimento urbano dependente de tecnologia, inovação e globalização. Hoje, a cidade inteligente se abre para muitos novos valores, com foco na resolução de necessidades sociais. E no que diz respeito ao discurso jurídico do direito urbanístico, é também muito importante levantar questões envolvendo acessibilidade e mobilidade, pensando em uma colaboração entre iniciativas públicas e privadas para que os direitos das pessoas com deficiência sejam efetivados. Esse debate sobre a situação existencial e os direitos de personalidade das pessoas com deficiência é um debate que pode gerar muitos lucros em um contexto universal. Normalmente a gente acha comum não ver pessoas com deficiência em determinados espaços, como na faculdade, em uma balada, ou fazendo qualquer atividade com autonomia. Mas isso não pode ser comum e não é bom que seja comum, pois ali existe uma população que pode consumir, empreender, estudar, ensinar e serem pessoas ativas no desenvolvimento da sociedade. A cidade inteligente, para ser sustentável, ela precisa que mobilidade e acessibilidade sejam condições universais. E tanto a lei como a tecnologia podem ser garantidoras do acesso a esses direitos. Sendo assim, o objetivo do meu projeto é que, a partir de uma análise de algumas legislações, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Convenção de Nova York, possa se conceituar a pessoa com deficiência, bem como apresentar os princípios fundamentais dos direitos dessas pessoas, aplicando isso ao contexto das cidades inteligentes e seus reflexos na sociedade contemporânea, unindo a promoção de questões sociais nesse local e propondo um diálogo entre a pessoa com deficiência e políticas públicas urbanas,
tanto na perspectiva da acessibilidade como do consumo. A metodologia utilizada será, primeiramente, um levantamento normativo referente à questão envolvendo a mobilidade em geral, e depois com enfoque na pessoa com deficiência, levando em conta outros aspectos e direitos que até ultrapassam o da acessibilidade. E após se propõe o estudo analítico das cidades inteligentes, também com foco na mobilidade e acessibilidade, mas destacando a tecnologia e como ela pode contribuir no empoderamento e efetivação de direitos das pessoas com deficiência. Espera-se que durante o meu projeto eu possa apresentar os meus resultados em um evento científico, que eu possa desenvolver 2 artigos a serem publicados em uma revista que aceite como coautores graduandos, mas principalmente que seja possível apresentar uma compreensão mais sensível das cidades inteligentes, que essas não sejam fundadas apenas em tecnologias disruptivas, mas também em outros valores, como o da inclusão. Muito obrigado pela atenção e presença de vocês. Ok, Bruna, muito obrigado. Passo a palavra ao avaliador professor Tiago Rodovalho, que tem a palavra por 5 minutos. Prezada Bruna, prezada candidata, eu primeiro agradeço ao professor Mastrodi pela condução dos trabalhos, sempre uma honra estarmos juntos aqui nesses eventos. Cumprimento a Bruna, a candidata Bruna, então, pela apresentação. Eu gostei muito da sua apresentação, da sua desenvoltura. Eu apenas, algumas questões que me vieram aqui, especialmente ouvindo agora. A candidata, né, disse que pretende fazer 2 artigos, né? E pelo que eu entendi da apresentação, o recorte vai ser mais, porque quando a gente pensa, né, na cidade sustentável, na acessibilidade, é algo muitíssimo amplo, né? Porque várias perspectivas podem ser tomadas do ponto de vista da mobilidade, das outras questões de acessibilidade. Então, evidentemente, algum recorte haverá de ser feito. O recorte, me parece, pelo que eu ouvi, que será na mobilidade, correto? Esse seria o primeiro ponto, compreender um pouco exatamente qual vai ser o recorte, se é a mobilidade que vai ser o ponto de enfrentamento. Se esse é o recorte, né, aquilo que está sendo pensado para 2 artigos está sendo pensado com 2 recortes diferentes ou dentro desse mesmo recorte da mobilidade. E, por fim, né, eu gostaria de ouvir um pouco mais com relação à metodologia. Essa metodologia será feita com trabalho de campo e com trabalho de revisão de literatura. Esses 2 trabalhos, imagino. É isso que eu gostaria apenas de ouvir um pouco da candidata da apresentação, cumprimentando mais uma vez pela desenvoltura, pelo trabalho e pela excelência do tema. Bom, vou voltar aqui só para falar, para deixar aberto aqui onde está a questão do artigo. Sim, serão 2 recortes. Um primeiro artigo será o recorte, que é o meu tema da iniciação científica, e o outro artigo, que eu estou conversando com o meu orientador, vai ser numa perspectiva na mobilidade, sobre alguns aplicativos que auxiliam na questão da mobilidade. Acho que vale ressaltar também que eu enviei um projeto sobre mobilidade para a ANAP, um resumo expandido, que foi aprovado no evento de Cidades Resilientes, que eu fiquei muito orgulhosa, né? Porque faz 2 meses que eu estou na iniciação. Então, acho que agora ficou um pouco esclarecido. Um artigo é sobre o meu projeto de iniciação e o outro é esse recorte sobre aplicativos que auxiliam na mobilidade. E sobre a metodologia, a gente vai fazer um estudo mais bibliográfico, principalmente focado nas leis. Em relação ao estudo, a gente, para fazer essa ligação com as cidades inteligentes, realmente vai ser um estudo de campo para fazer esse comparativo. O que está acontecendo? Como a acessibilidade e a mobilidade está sendo usada nas cidades inteligentes. Então, tem esse primeiro momento mais bibliográfico e um segundo momento mais de campo. Não sei se esclareci suas dúvidas. Esclareceu, sim. Então, digamos, de proposta mais concreta, será especialmente a partir das startups ou dos aplicativos com essa correlação com as mobilidades. Isso. É isso? Uhum. Ótimo, estou satisfeito. Devolvo a palavra, então, ao professor Mastrodi. Muito obrigada. Eu que agradeço e cumprimento a candidata Bruna. Muito obrigado, Bruna. Muito obrigado, professor Tiago. Muito obrigado, professor Cláudio, orientador da Bruna. E o professor Cláudio também é orientador do próximo aluno a ser avaliado, que é o Caio Mendonça Lari Nóbrega,
que apresentará a sua amostra, vai apresentar os seus slides, chama mostra de pôster, mas agora é a apresentação um pouquinho diferente, né? E o título é Propriedade Privada Urbana e os Planos Diretores, ênfase na implementação de cidades inteligentes. Caio, a palavra é sua. Eu estou tentando compartilhar aqui, boa tarde a todos, minha apresentação. Eu não sei se talvez a Bruna tenha que tirar o compartilhamento dela para permitir que você possa entrar. Professor, já retirei já. Tá dando para ver? Eu ainda estou vendo o slide da Bruna aqui no meu sistema. O Teams realmente não está lá essas coisas comigo. Estou vendo agora. Não. Tá vendo? Estou vendo da Bruna ainda. Eu vou. Para mim aparece o da Bruna também. Para mim está aparecendo. Eu vou sair e daí eu volto para ver se sai. Mas eu já desabilitei já o meu. Não tô mais compartilhando. Eu posso provar. Vou tirar uma foto da minha tela. Sim. Vou sair. Peraí, já que eu volto. Nada ainda? Não. A tecnologia realmente é muito mais complicada para nós que já passamos os 40, chegando aos 50, do que para vocês. Então... Não apareceu. Apareceu? Não. Estou vendo você. Não estou vendo o seu... Tente compartilhar agora. Pode começar, Caio. 5 minutos só nós estamos vendo seu slide. Agora tá? Perfeito. 5 minutos. Bom, boa tarde a todos. Na verdade, bom dia a todos. Meu nome é Caio Mendonça Lari Nóbrega, estou no 2º ano do curso de Direito. Meu trabalho tem como título Propriedade Privada Urbana e Planos Diretores, ênfase na cidade de Campinas, orientado pelo professor Dr. Cláudio José Franzolin, do qual eu agradeço imensamente pela oportunidade de estar aqui no dia de hoje. Introduzindo um pouco a respeito do tema, nota-se que cada vez mais no mundo jurídico existe um crescimento da importância da ideia de função social na propriedade, essencialmente por conta da normatização no artigo 5º, inciso 23, da função social da propriedade. Entretanto, essa visão normativa recebeu, em primeiro momento, uma visão um pouco reticente do direito privado em relação à função social da propriedade. Entretanto, nota-se agora uma menção à doutora Everilda Brandão Guilhermino, que a função social da propriedade e os novos ditames constitucionais ergueram uma nova dimensão axiológica no ordenamento jurídico, erguido sobre o individualismo proprietário. Portanto, busca-se com o trabalho um diálogo entre o direito público, da função social da propriedade, e o direito privado, pela propriedade privada urbana em si. Com isso, como forma de efetivação e de harmonização desses dois fatores, entende-se o plano diretor como um fator determinante para a harmonização desses fatores. Faz-se ressaltar a importância do RITS e do laboratório vivo preponderante para o desenvolvimento da pesquisa, e apenas uma breve conceituação a respeito do laboratório vivo. Ele é baseado num conceito de inovação aberta, de cocriação, integrando processos de pesquisa e inovação dentro de um contexto de parcerias público-privadas, operando em ambientes e territórios de comunidade da vida real. Essa definição foi tirada do próprio site da Unicamp. E nota-se novamente, reitera-se o desenvolvimento consoantes com a Agenda 2030. Passando para a justificativa, os planos diretores e a principal razão do projeto seriam os limites da propriedade privada nesse diálogo entre o direito público e o direito privado. O plano diretor, numa definição bem basilar, seria um instrumento básico da política de desenvolvimento do município, com a finalidade de orientar a atuação do poder público e da iniciativa privada na construção de espaços urbanos e rural na oferta de serviços públicos essenciais, visando assegurar as melhores condições de vida para a população. Essa definição também tem aporte constitucional logo no artigo 182. Basicamente, busca-se traçar elementos para a determinação dos limites da propriedade privada urbana em respeito aos ditames constitucionais da função social da propriedade. Para isso,
entende-se como premente necessidade dos planos diretores na busca por uma sociedade mais equânime, integrada socioespacialmente e sustentável. Todos esses valores, todos esses fatores essenciais para o RIDS e consoantes com a Agenda 2030, que o plano diretor, a partir do nosso entendimento, ele tem a função de amalgamar todos esses fatores. Os objetivos gerais seriam conceituar a propriedade privada e as cidades inteligentes e apresentar um diálogo entre o direito público e o direito privado. Os objetivos específicos seriam delimitar conceitualmente a função social da propriedade, buscando tirar um pouco a vagueza semântica desse fator da função social da propriedade e entender de forma moderna o plano diretor na sociedade, com conteúdo mais analítico e buscando observar a importância e sua eficiência ou ineficiência dentro da sociedade moderna. A metodologia utilizada será um método dedutivo, com conteúdo exploratório, levantamento de legislações e planos diretores para dar uma maior objetividade e praticidade dentro da pesquisa, e o conteúdo doutrinário, apresentando os limites das concepções acerca da propriedade privada, um conceito mais moderno, entendimento diversificado sobre o conceito de função social, novamente reiterando, tirando a vagueza semântica que muitas vezes tem a respeito desse tema, e uma análise crítica em relação aos planos diretores com ênfase na cidade de Campinas. Novamente ressalta essa importância do laboratório vivo do RIDS, que já foi conceituado anteriormente. Os resultados esperados seriam desenvolver o presente tema da iniciação científica, buscando desenvolver um marco doutrinário mínimo a respeito de planos diretores e cidades inteligentes. Apresentar esse artigo científico para submissão numa revista de extrato B2 ou B3 e anunciar um estudo relevante que pode servir de subsídio para futuras pesquisas com ênfase na Agenda 2030, como, por exemplo, o projeto de pesquisa do pesquisador. Aqui a bibliografia utilizada, e é isso. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigado. Eu esqueci de avisar que você, na marca dos 2 minutos, mas você apresentou em 4 minutos e 50 segundos, então deu tudo certo. Professor Tiago, a palavra é sua. Estamos tendo um problema de conexão com o professor Tiago? Acho que o professor está mutado. Está o seu áudio, perdão. Peço escusas, eu esqueci de desabilitar o áudio, de reabilitar o áudio aqui. Então, eu vou retomar aqui o que eu estava dizendo. Eu estava cumprimentando, então, ao candidato Caio pela belíssima exposição, não só pela apresentação dos slides, mas também pela desenvoltura e também pela escolha do tema, um tema que é muitíssimo interessante. Dito isso, apenas uma consideração, que isso às vezes é natural de acontecer, mas a gente tem que sempre tomar uma certa cautela, de quando a gente, às vezes, numa certa paixão pelo tema, e o tema é apaixonante mesmo, de que nós, às vezes, damos um tratamento muito ab-ovo, ou seja, isso aqui é novo, está começando absolutamente do zero. E o tema da função social, ele é muitíssimo rico e seguramente um dos mais importantes e dos mais explorados. Pelo que eu ouvi, claro, eu compreendo que seja um trabalho inicial, né? Isso aqui ainda vai ser desenvolvida a pesquisa, mas é muitíssimo complicado quando se faz um recorte, digamos, de que como se isso tivesse passado ao largo da doutrina privatista brasileira, porque isso acaba pecando por uma certa injustiça. Então, ou seja, ao longo do século passado, houve muitíssimo debate em torno disso, seja por uma influência da Constituição de Weimar, que tem um influxo muito grande, seja pelo pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a discussão em torno da função social marcou o direito privado, e poderia destacar aqui um nome que talvez não possa faltar, que seria o próprio professor Orlando Gomes, que ao longo do século passado trabalhou muito a questão. Isso já mostra que, digamos, nós não podemos fazer um recorte, claro, mais uma vez, sabendo que o candidato fez isso a partir de um trabalho inicial, mas, por exemplo, no recorte do direito privado a partir de 2018, como se a doutrina civilista, de alguma forma, trabalhasse esse tema de uma forma um pouco apequenada. Claro que com a questão do plano diretor, sim, nós temos aí um recorte mais especificado, mas a questão da função social do trabalho, da propriedade, precisa talvez trazer um pouco as discussões clássicas, né? Eu, por exemplo, realmente não me inserindo aqui neste contexto, né? Mas aqui eu trabalhei já esse tema numa obra em homenagem ao professor Francisco Carrari, por isso que esse tema, ao candidato Caio, me interessa muitíssimo, né?
E justamente um dos tópicos é sobre a função social. Não por conta disso, mas porque lá, por exemplo, eu trago uma parte da doutrina que já tratava disso muito antes. Orlando Gomes, o professor Arruda Alvim, Fábio Caldas Araújo, Lafayette Rodrigues, isso apenas alguns que eu estou mencionando aqui, e evidentemente também lembrando da própria Constituição de Weimar, que tem esse influxo muito grande. Então, claro que o recorte do candidato é a partir, né, com o plano diretor, mas talvez apenas essas considerações para um resgate também histórico, porque esse diálogo entre público e privado ele é um diálogo muitíssimo importante, muitíssimo frequente, de parte a parte. Tanto que há autores justamente que têm trabalhado essa interlocução entre o público e o privado, seja no direito privado, seja no próprio direito público. Tanto que alguns autores trabalham isso como, digamos, em que medida o direito público sofre influxos do direito privado, e hoje isso me parece muitíssimo verdadeiro, eu mesmo defendo isso. Por exemplo, quando trabalhei a obra sobre abuso por direito, defendo isso. Por exemplo, a própria inserção de diversos conceitos do direito privado no âmbito do direito público, boa-fé, venire contra factum próprio, então, que hoje são reconhecidos dentro, muito menos antes de positivar, mas são reconhecidos também no âmbito do direito público. E o próprio influxo do direito público sobre o direito privado, como a própria função social. Então, talvez isso possa ser resgatado e trabalhado ali no candidato. Mas eram só essas minhas considerações. Gostei muito do tema, gostei muito da apresentação. Cumprimento mais uma vez e devolvo a palavra, então, ao professor Josué. Caio, alguma consideração? Eu gostaria de agradecer o professor Rodovalho pelas considerações. Acho que os apontamentos só irão engrandecer o trabalho e apresentar outros nortes em relação ao próprio desenvolvimento do trabalho. E acredito que foram preponderantes as questões e os autores incitados. Até gostaria de, além da Constituição de Weimar, que já foi mencionada, gostaria de ainda mencionar a Constituição do México, que também já apontava esses temas, mas gostei muito dos apontamentos, acho que só irão engrandecer o trabalho e espero corresponder às expectativas. Muito obrigado. Se o professor Joé me permitir, eu só gostaria de fazer uma última consideração, e aqui mais uma vez enaltecer o candidato, porque eu falei da Constituição de Weimar justamente porque é a mais conhecida. Mas gostei muito de ouvi-lo e cito isso também nesse trabalho que publiquei em homenagem ao professor Carralho, a Constituição Mexicana, que é de 1917, 2 anos antes. Então, a Constituição de 1917 e a de Weimar, que é de 1919, são precursoras no tema. Então, gosto muito de tê-lo ouvido lembrar da Constituição mexicana. É muito importante. O professor Arruda Alvim justamente acredita, muitas vezes, a este esquecimento, ao preconceito, muitas vezes, linguístico e cultural com relação aos países que estão fora, né, do eixo da Europa Ocidental. Um pecado que muitas vezes nós mesmos cometemos, né? Ou seja, muitas vezes voltamos nossos olhos para a Europa, esquecemos aqui dos nossos países latino-americanos, México, Argentina, Venezuela, Bolívia, Peru, enfim, com os quais nós devemos, Chile, com os quais nós devemos manter uma interlocução sempre muito presente. Então, só queria cumprimentar, gostei muitíssimo dessa referência. Ok, dando continuidade, então, a próxima avaliação será a da aluna Paula Luiten-Bedrikov, orientando do professor Cláudio José Franzolin, cujo título do plano de trabalho é Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado, como meio fundamental e sua interface com os direitos da personalidade. Considerações sobre o comprometimento da saúde decorrente da poluição atmosférica no contexto urbano. Paula, a palavra é sua. Você já está... Bom dia, pessoal. Você vai colocar o seu... Eu estou pelo celular porque eu tive problemas aqui de conexão, então vou tentar compartilhar a tela e vocês avisam se conseguem ver, pode ser? Pode ser. Dá para ver a tela? É bem pequenininha, mas dá para ver sim. Ai, meu Deus. Desculpa, viu? Sem problema, dando continuidade. Se eu viro assim, fica mais fácil? Melhora um pouco? Muito melhor. Tá. Bom, vou começar então, tá bom? Pois é. Primeiro, queria falar bom dia a todo mundo. Eu sou a Paula, aluna do 3º semestre de Direito, e eu realizo a pesquisa como orientanda do professor Cláudio Franzolin. O título do meu projeto é Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado como Direito Fundamental e sua interface com os direitos de personalidade. Considerações sobre o comprometimento da saúde decorrente da poluição atmosférica no contexto urbano. Introdução.
Como a gente consegue perceber pelo tema, há alguns pontos essenciais. O primeiro dele é a análise do meio ambiente equilibrado enquanto interface aos direitos de personalidade, sendo que esse atualmente é determinado como direito fundamental pelo artigo 225 da Constituição Federal de 88, uma vez que essa dispõe: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O ponto de discussão do meio ambiente ecologicamente equilibrado é o direito à saúde, uma vez que é possível perceber que esse se encontra prejudicado em meios urbanos poluídos, como ocorre com patologias derivadas da poluição atmosférica, que são o foco da pesquisa, uma vez que essa vem apresentando seus efeitos na qualidade de vida da pessoa humana. Assim, se a gente considerar que, de acordo com informações da ONU, a maior parcela da população mundial vive em áreas urbanizadas, é essencial pensar em formas de desenvolvimento de meio urbano sustentável capaz de reduzir a incidência de patologias derivadas da poluição atmosférica. O trabalho pensa em que medida isso pode ser otimizado mediante a tutela do meio ambiente equilibrado pelos direitos de personalidade. A justificativa do trabalho decidir por um caminho de uma análise do panorama atual, porque como a gente tem a incidência do coronavírus esse ano, que até faz esse encontro ser online, tem que discutir as implicações dele no tema, porque o coronavírus é uma patologia que afeta, entre outras, as vias respiratórias, e sua transmissão é realizada por meio aéreo. Entretanto, a interface do projeto ocorre na medida em que, por meio da pesquisa mencionada no slide, é percebido que em meios urbanos com maior índice de poluição atmosférica, o número de casos do Covid-19 é maior, o que ocorre por meio da propagação do vírus por partículas de poluição suspensas no ar, bem como a relação entre os agentes poluentes e a gravidade do patógeno, o que é maior em meios poluídos. Então, se a gente observar o gráfico que mostra que o estado de São Paulo apresenta 57% dos casos, de imediato é capaz de aplicar o mencionado, pois é a região mais poluída do país. Pensando na importância disso no RIDS, a cidade sustentável, ela pode se utilizar do exemplo do Covid-19 a elaborar infraestrutura, porque ela pode pensar em comportar um modelo de meio ambiente equilibrado capaz de reduzir a incidência de tais patologias ao reduzir a poluição atmosférica, promovendo também o direito à saúde. Desse modo, eu vou retomar a interrogativa. Se o meio ambiente ecologicamente equilibrado fosse um direito de personalidade inalienável e inato todo indivíduo, a incidência da poluição seria menor, resultando talvez em uma menor gravidade do coronavírus no país? É mais uma das perguntas que o trabalho visa responder. Os objetivos do trabalho são a análise do direito ao meio ambiente equilibrado enquanto direito fundamental e as suas conexões com os direitos de personalidade. Além disso, a promoção do entendimento do conceito de cidades sustentáveis, pensando na incorporação do meio ambiente equilibrado pelo RIDS, e também traçar a análise de possível tutela ao direito ao meio ambiente equilibrado enquanto direito de personalidade. A metodologia... Paula, eu esqueci de avisar quando faltava 2 minutos, e agora falta 1 minuto e pouco, me perdoe. Eu vou correr aqui, tudo bem. A metodologia. Para atender os objetivos mencionados, a pesquisa vai se realizar de método hipotético e dedutivo, partindo da problemática das patologias derivadas da poluição atmosférica, inferindo a redução das patologias em meio ambiente equilibrado, caso esse seja considerado direito de personalidade, bem como o estudo das cidades inteligentes. Será realizado, então, de maneira incisiva, estudo sobre o direito de personalidade por meio de doutrinas e livro de Gustavo Tepedino, Código Civil na Perspectiva Constitucional. Os resultados esperados são apresentar artigo científico em revista científica que aceite aluno de graduação, a determinação da possibilidade de incorporação no meio ambiente equilibrado com direito de personalidade, realização de marco doutrinário mínimo acerca do direito de personalidade e a delineação do modelo de meio ambiente equilibrado no RIDS. É isso, gente. Obrigada. Paula, você usou 5 minutos com precisão. Nossa, foi difícil. Obrigada. Eu que agradeço. Professor Tiago Rodovalho, a palavra é sua. Prezada Paula, parabéns pela apresentação, tanto dos slides quanto pela apresentação oral.
ainda mais com as dificuldades de fazê-lo pelo celular, né? São os inconvenientes e os desafios da tecnologia, pelo qual todos nós, em algum momento, passamos nessa virtualização da vida do ano de 2020. Bom, esse é um tema também muitíssimo, acho que talvez dos temas mais atuais e um tema dos mais candentes, e então eu cumprimento também pela escolha, pela elaboração do trabalho com este recorte. Eu apenas duas observações, uma sobre a qual eu gostaria de ouvir, a outra, na verdade, é uma consideração depois para sua reflexão pessoal. Talvez esse seu tema não encontre um momento muitíssimo atual e muitíssimo trágico. Talvez isso pudesse ser, de alguma forma, tangenciado, né? Ou seja, nós temos, e aqui digo isso de uma forma muito triste, mas talvez nós tenhamos o pior ministro do meio ambiente dos últimos tempos. Então, numa política ambiental absolutamente genocida, basta ver o que ocorreu. Os últimos tempos é desde 1500, né? Exato. O professor José fez um adendo muitíssimo correto. Então, por exemplo, o que ocorreu agora, inclusive no começo dessa semana, mostra um pouco dessa tragédia que estamos vivendo a olhos vistos, né? Ou seja, no momento em que a Amazônia sofre, o Pantanal, digamos, sangra de uma forma nunca vista, em vez de nós combatermos, estamos ainda desprotegendo restingas e outras áreas que eram mais bem protegidas. Então, talvez, eu sei que, evidentemente, a candidata fez isso num cenário que era com outro determinado, mas talvez algum recorte isso pudesse envolver, dentro dessa compreensão da nossa Constituição como direito ao meio ambiente, como um direito fundamental de todos, né? Então, não é um direito, é um direito coletivo. Então, nós temos, como sociedade, um direito ao meio ambiente seguro e preservado para as futuras gerações. Então, talvez isso pudesse aparecer e ser tangenciado aqui no seu trabalho. E um outro ponto, e talvez isso seja mais relevante, e aí é justamente onde eu gostaria de ouvi-la, né? Do que talvez esse paralelo mais polêmico do ponto de vista científico com o Covid, né? O Covid ainda é um tema muitíssimo novo e os estudos estão sendo estão ocorrendo em tempo real. Então, digamos, é uma matéria muitíssimo mais complicada de se fazer uma afirmação de forma peremptória. Por exemplo, essa correlação entre a transmissão em São Paulo mais elevada por conta da poluição, ela precisa de um substrato científico, digamos, muitíssimo complexo. Por exemplo, um outro estudo recente que saiu essa semana, aponta que as cidades, isso é um estudo internacional, que as cidades que, digamos, mais conectadas do ponto de vista aéreo foram as mais atingidas e por isso sofreram muito mais. Isso talvez seja uma das causas que explique por fato de São Paulo ter sido um foco, como não só São Paulo, como, digamos, todas as cidades hiperconectadas do mundo, como também a própria população. Então, digamos, população e circulação talvez sejam situações... E aí entra numa discussão que, digamos, para o seu trabalho, me parece menor. Digamos, o seu trabalho é mais o meio ambiente, e claro que existe uma correlação entre alguns aspectos ambientais e Covid, mas ele me parece mais lateral. Porque, digamos, o Covid, ele, embora tenha essa correlação, ele tem, digamos, um atingimento natural, porque basta ver Nova York. Nova York foi também, por outros motivos, uma cidade muitíssimo atingida. Então, é natural que, digamos, as grandes cidades, por conta da conexão, por conta da circulação, tenham um sofrimento maior do que cidades de pequeno porte. E as cidades de pequeno porte foram atingidas também por conta de circulação de pessoas. Então, essa seria a minha consideração para a sua reflexão. Evidentemente, aqui é uma reflexão que muitas vezes eu costumo brincar, né, em banca, né, quando eu falo, são considerações a lápis. Se não gostar, evidentemente é só apagar e ignorá-las, mas que talvez possa fazer uma contribuição de um pequeno recorte mais para esse momento trágico que nós vivemos, que eu acho que avulta a importância do seu trabalho, de um direito ambiental sustentável, da sociedade, inclusive de pensar cidades de uma forma circulares, de uma forma ecologicamente mais corretas, como tem sido uma reportagem recente sobre Lisboa, mostrou isso, como a cidade vem apostando em transportes alternativos, bicicletas, enfim, formas de você ter uma cidade mais sustentável do ponto de vista ambiental.
Então, eram essas considerações, cumprimentando mais uma vez, e devolvo a palavra então, ao professor Josué. Bruna, você está aí, você... O meu computador agora parou de funcionar, então... Paula... Oi, primeiro eu queria agradecer as considerações. Então, gostaria de agradecer tudo que o professor falou, acho que vai ajudar bastante. E, assim, sobre o Covid, realmente, eu acredito que ele não deve ser o enfoque do trabalho, uma vez que é algo que é totalmente novo, mas eu acho que vale a pena mencionar, uma vez que é algo que não tem como fugir, tá aqui, mas o foco é realmente de mais patologias derivadas da poluição atmosférica. É isso, obrigada. Ok, vamos dar continuidade, então. A próxima apresentação é da aluna Marcela Cortes Vassalo. O título do plano de trabalho é Cidades Inteligentes enquanto locus de sustentabilidade e Agenda 2030, a importância do diálogo entre direito urbanístico e direito ambiental. Marcela, a palavra é sua e também o compartilhamento de tela. Você tem 5 minutos. Olá, bom dia. Eu vou tentar descobrir como que faz para poder compartilhar. Está havendo também alguma microfonia de algum computador que está com o microfone aberto? Eu pediria a todos os demais que... Sim, é o meu, porque eu tenho que usar pelo celular. Aí eu tenho que deixar o celular ligado com o computador também. Está funcionando. Apareceu? Apareceu. Bem, bom dia. Calma, não está aparecendo para mim. Mas vocês estão vendo? Estamos vendo metade da tela, você compartilhou 2 telas conosco, uma do seu slide. Agora está perfeito, pode começar. Tá bom, bom dia. Eu sou a Marcela Cortes Vassalo, eu estou no segundo ano da faculdade, sou orientanda do Cláudio, e eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui fazendo a iniciação. E meu projeto ele vai falar sobre as cidades inteligentes enquanto locus de sustentabilidade Agenda 2030, a importância do diálogo entre direito urbanístico e direito ambiental. Para começar, a gente tem que entender que as cidades, elas são, segundo a ONU, consideradas hubs para as ideias, comércio, cultura, desenvolvimento social e muito, muito mais. Atualmente, metade da população vive em cidades. Entanto, devido à rápida urbanização, as cidades começaram a deixar de lado o propósito delas de englobar os indivíduos, englobar a natureza, e passaram a ser planos produtores de capital. Eu participei da prática de formação no ano passado sobre as cidades do século XXI, e nela o professor falou muito sobre como as cidades hoje se encontram. Então, há muito mais espaço para carros e automóveis ao invés de ciclovias e áreas para pedestres poderem andar tranquilamente, não há uma proteção ambiental do meio ambiente, saneamento básico também, como nós vemos no Rio de Janeiro, não há água distribuída de forma adequada para toda a população, há muita poluição sonora e do ar, não há a proteção efetiva do meio ambiente. Então, a ONU tem em vista todas essas características, essas consequências da rápida industrialização e de uma baixa planejamento urbano, ela criou a Agenda 2030, que conta com os 17 objetivos globais, que todos eles são sobre o desenvolvimento sustentável, e eles visam até 2030 poder alcançar todos eles. O ODS 11, que vai falar sobre as cidades inteligentes e as comunidades, como deixá-las mais saudáveis, resilientes, sustentáveis, vai falar justamente sobre as cidades sustentáveis e como elas podem ser mais inteligentes. Ainda, com a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Urbano, essa conferência constatou o dever de investir no aspecto mais humano, inteligente e sustentável na cidade como um todo, unindo as práticas sustentáveis que inovam e geram valor para os seus cidadãos, aumentando a qualidade de vida de seus habitantes, contribuindo para o maior desenvolvimento urbano, científico, tecnológico e social, principalmente. Assim, passou-se a interligar os interesses públicos e privados. Essa
características, todas elas reunidas, são conhecidas pelo termo Smart Cities, que são cidades inteligentes. Como justificativa, eu li um artigo sobre o Howard Franken, em sua matéria denominada Urban Sprawl e Public Health, que ele vai descrever exatamente como a dispersão urbana, que é esse processo de uso de terra, transporte, desenvolvimento social urbano, vai afetar a cidade e a saúde pública. Ele cita exemplos como, eu citei anteriormente, a poluição do ar, a poluição da água, as ilhas de calor e como vão afetar a saúde da população. Como exemplo, nós temos a região metropolitana de Campinas, que apesar dela englobar várias cidades que a compõem, ela gira manchas urbanas, que existem núcleos com baixa densidade de ocupação e com uma acentuada segregação espacial. Assim, esse projeto... Eu só estou atrapalhando um pouquinho para dizer que faltam 2 minutos. Tá bom, muito obrigada. Esse projeto ele vai trazer o que são cidades inteligentes e como a implementação de seus princípios e fundamentos vai modificar uma cidade. Tem uma frase que eu gostei bastante do especialista em cidade inteligente chamado John Harding, que fala: a inteligência das cidades vem de pessoas que entendem o que é importante para elas e os problemas que eles estão enfrentando. Portanto, uma cidade não pode se mudar inteligente se não girar em torno dos seres humanos. Assim, como objetivos gerais, eu vou delimitar conceitualmente cidades inteligentes, apresentar o sentido jurídico de desenvolvimento sustentável e os conteúdos da Agenda 2030. Os específicos serão apresentar os conteúdos da Agenda 2030 e os impactos para o direito interno. Ou seja, nosso judiciário, nosso poder público, executivo, legislativo, eles estão aplicando a Agenda 2030 nas decisões que eles estão tomando? Eles usam como base? Eu também irei estabelecer o conceito de desenvolvimento sustentável e conexão entre direito ambiental e urbanístico. Também iremos falar sobre as relações da cidade inteligente e das políticas públicas sobre as perspectivas da Agenda 2030. E também trazer alguns componentes de metodologia de sustentabilidade. A metodologia será trazer dados e notícias sobre os problemas que as cidades enfrentam, como que nós podemos, quais mudanças podem ser feitas para poder tornar uma cidade sustentável e, obviamente, tomando como base ideias de ajuda do mundo. Por exemplo, eu vou utilizar a Barcelona, que ela se estrutura em superblocos. E como que nós poderíamos fazer isso no HITS, por exemplo, para tornar a cidade inteligente. Então, o resultado esperado vai ser desenvolver 1 ou 2 artigos com forma de divulgar os resultados parciais das minhas pesquisas e publicá-los em revistas científicas com relação a questões de sustentabilidade, estabelecer contornos e levantamentos doutrinários, os quais possam contribuir para uma delimitação conceitual, bem como características que sejam comuns em cidades inteligentes. Subsidiar e contribuir para entrar em algum contexto da interface com consumidores inteligentes, como forma de ser sustentável e assim subsidiar o projeto de pesquisa do meu orientador. Compreender de forma detalhada as metas do ODS 11, que vai tratar sobre cidades inteligentes e resilientes, que é um fator muito importante, porque os dois estão interrelacionados, sustentabilidade e resiliência. E, por fim, contribuir para fornecer subsídios teóricos para o estudo do HITS, que é um modelo de cidade inteligente, que vai ser também um laboratório vivo, para visar incorporar conhecimento, tecnologia, educação para as futuras gerações. Então, como que uma cidade, a gente pode transformar o HITS, principalmente, né, como uma cidade inteligente. O tempo está quase esgotado, tem que encerrar, não, acho tá? que já acabei, sim. Muito obrigado, Marcela. Professor Tiago, a palavra é sua. Prezada Marcela, parabéns pela escolha do tema, pela apresentação. Compreensível, digamos, até mesmo o nervosismo diante das dificuldades impostas pela tecnologia. Bom, eu tenho algumas considerações ao trabalho. Primeiro, não ficou muito claro, talvez, claro que olhando aqui os slides um pouquinho mais, mas apenas, pelo que eu entendi, o recorte seu será a região de Campinas, para fazer essa primeira indagação, esse recorte metodológico. Porque, evidentemente, que se for falar em cidades sustentáveis de uma forma tão ampla, isso fica um trabalho praticamente impossível, né? Basta ver, por exemplo, os desafios da cidade de São Paulo. Embora talvez fosse um parâmetro, mas um recorte talvez seja necessário, né? A cidade de São Paulo sofre, evidentemente, eu moro aqui com esse problema crônico, por uma opção feita em gestões passadas, em especial, não só ele, mas a gestão Maluf, por exemplo, que priorizou carro, e evidentemente nós vemos isso. Então, mas acho que me parece que o recorte será, então, nesse enfrentamento na cidade de Campinas. É isso que eu primeiro gostaria de ouvir. Segundo, ainda com relação ao recorte, a Data mencionou também a questão de pesquisa jurisprudencial, me pareceu. Então, haverá também um recorte de saber, por exemplo, como que os juízes têm aplicado ou não
Como será feito esse recorte? Será todo o Brasil? Será TJ São Paulo? Será feito também na comarca de Campinas? Porque, mais uma vez, talvez num país tão grande seja impossível fazer um recorte, uma análise jurisprudencial com essa tamanha amplitude. E, por fim, última consideração, você mencionou a cidade de Barcelona, que evidentemente eu acho que é um parâmetro sempre quando se fala em cidades sustentáveis, e um recorte sempre muito interessante para se fazer um cotejo com aquilo que se verifica aqui no Brasil. Mas, se for possível, eu também consideraria a Holanda, né? A Holanda, quando a gente pensa em cidade sustentável, talvez seja uma das grandes referências, seja porque, digamos, é um dos países mais entusiastas e precursores na questão de transporte coletivo, bicicleta, tanto pelo aspecto cultural quanto pelo aspecto de estrutura, né, do país, como também pelo verde, pela ocupação das ruas. Então, por exemplo, você tem uma ocupação do comércio, das ruas, e isso faz com que a cidade se aproxime. São Paulo, por exemplo, está tentando isso agora aqui no centro, né, um movimento recém-inaugurado aqui em São Paulo, que é o Ocupa Rua, que é justamente inspirado nisso, ou seja, alguns restaurantes vão ocupar parte diminuindo o espaço de carro para justamente uma ocupação disso. Isso já ocorre na Holanda. Então, talvez ela fosse uma referência para se cotejar. Por exemplo, esse movimento de ocupar as ruas, bicicleta, verde, transporte coletivo, talvez essas várias iniciativas que formam uma sociedade mais acolhedora nesses aspectos que me parece que a candidata gostaria de abordar. Então, era isso, e eu só apenas gostaria de ouvir então, sobre esses dois recortes, né? O recorte metodológico do trabalho como um todo e da pesquisa jurisprudencial. Eu devolvo a palavra ao professor Josué. Sobre a jurisprudência, eu vou trazer, sim, sobre na região de São Paulo, mas focando mesmo em Campinas, por conta da cidade do RITS. Como é meu projeto em relação com o RITS, com a criação do modelo jurídico do RITS, e ele vai ser uma cidade inteligente, eu acho muito importante nós já começarmos focando em própria Campinas e ver como práticas ao redor do mundo inteiro podem ser aplicadas em Campinas. Para isso, realmente, eu usei o exemplo dos superblocos, porque eu acho que, analisando todas as características, realmente um método muito bom de você prevenir que haja, por exemplo, muito carro circulando pela cidade, sendo que eles poderiam andando a pé, usar bicicleta, porque os serviços básicos e mais essenciais não eram muito próximos à localidade onde eles moram. Sobre Holanda, realmente, tem várias cidades inteligentes e que eu acho que a questão da circulação de bicicletas é muito, muito importante. Porque, realmente, sobre transporte e estacionamentos, na prática de formação que eu tive sobre as cidades do século XXI, o professor ele citou sobre a Holanda e falou como que, ao invés de você colocar estacionamentos, é mais importante você colocar mais espaço para praças e para poder andar de bicicleta. Então, eu vou utilizar principalmente a Barcelona para poder trazer como que a gente pode transformar a região em si, a arquitetura em si, a mais efetiva possível para transformar-se em uma cidade inteligente, mas não vou deixar de analisar práticas em outras cidades do mundo. Sobre Campinas, então, eu vou utilizar também as leis que vão tratar sobre o estado de São Paulo, porque realmente o Brasil é muito grande, né? Então, eu vou trazer como que os nossos tribunais trazem, eles abordam e aplicam a Agenda 2030, se eles trazem modelos de sustentabilidade para a região de Campinas e como eles estão aplicando nas nossas localidades. Porque também, em Santa Catarina, por exemplo, é uma cidade inteligente por conta da mobilidade, por conta do meio de transportes. Só que eu vou tentar trazer realmente focando em Campinas, porque é onde o RITS vai estar. Então, eu acho importante focar menos em Campinas. Eu espero que eu tenha respondido essas perguntas. Estou satisfeito. Ok. Vamos continuar, então. Obrigado, Marcela. A próxima apresentação é de uma orientanda minha, que é a Júlia Alessa Moterani. O título de sua pesquisa, Formas Jurídicas que Impeçam a Segregação Socioespacial de Áreas Urbanas. O RITS
e a possibilidade de implementação de zonas especiais de interesse social e de políticas de locação social. A Júlia já está a postos? Oi, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Você vai apresentar os seus slides? Eu vou colocar. Ok. Assim que os slides entrarem, você terá 5 minutos, tá bom? Perfeito. Para mim tá carregando. Sim, pode começar. Abriu para vocês? Está perfeito, pode começar. Boa tarde, meu nome é Júlia, então, e a presente pesquisa é intitulada Formas Jurídicas que Impeçam a Segregação Socioespacial de Áreas Urbanas, o RIDS e a possibilidade de implementação de zonas especiais de interesse social e de políticas de locação social. Bom, a análise a ser realizada se refere a instrumentos jurídicos que venham impedir a segregação socioespacial, de modo que seja possível a consolidação do direito à cidade. Muitas vezes, as condições de urbanização podem sobrevalorizar uma área, havendo a apropriação apenas pelas camadas sociais mais altas, de modo que venha promovendo ao longo do tempo a segregação socioespacial e, posteriormente, podendo haver também a gentrificação do espaço. A intenção em manusear os instrumentos jurídicos, com ênfase nas zonas especiais de interesse social e nas políticas de locação social, é impedir que os espaços valorizados da cidade sirvam exclusivamente à especulação imobiliária e também promover um planejamento urbano includente, resiliente e sustentável, nos termos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11. No entanto, para que as leis passem a interferir diretamente no desenho urbano, é imprescindível a pormenorização na norma, pois atualmente elas apenas constam nos planos diretores, mas não há uma previsão do que venha a ser entendido tais instrumentos. Elas constam, entretanto, como mera formalidade, entretanto, não há uma regulamentação ou definição efetiva, o que inviabiliza a transformação do território urbano. E ainda é importante que essas áreas não sejam consideradas apartadas da centralidade urbana, de modo que possa ser oferecida às pessoas vantagens da centralidade e da urbanidade. A proposta apresentada, então, é justamente se pensar em como os instrumentos dispostos na legislação atual se voltam à eliminação da segregação socioespacial, permitindo, então, que esses grupos sociais possam ser incluídos socialmente. A justificativa desse plano de trabalho se fundamenta em razão do proveito teórico, pela relevância e atualidade do tema, tanto num contexto global em relação ao desenvolvimento urbano sustentável, quanto em uma escala menor, no contexto da cidade de Campinas e do RIDS. Ainda, estando a pesquisa inserida no cenário do RIDS, há também a justificativa instrumental, uma vez que a discussão proposta neste plano de pesquisa possui escopo comum com as demais pesquisas, de modo que o desenvolvimento das premissas propostas neste plano de pesquisa visa oferecer um mapeamento e análise de conceitos e instrumentos essenciais ao projeto como um todo, havendo, então, uma contribuição científica ao tema em razão da colaboração teórica. De forma geral, se objetiva, por meio do desenvolvimento desse plano de pesquisa, contribuir para o fomento dos estudos direcionados ao RIDS, organizando e sistematizando documentos oficiais e literatura especializada no tocante ao desenvolvimento sustentável e Agenda 2030. Especificamente, esse objetivo... Marcela, só para avisar que já passou dos 2 minutos que faltam, tá bom? Perfeito. Faltam 2 minutos, um pouco menos de 2 minutos. Perfeito. Apresentar um estudo que identifique as formas de intervenção por intermédio de políticas públicas para a criação de espaços includentes na área do RIDS, e ainda compreender como a pauta do desenvolvimento sustentável, pensado nos termos da Agenda 2030 e dos ODS, viabiliza essas formas jurídicas hábeis à mitigação de vulnerabilidades. O método empregado é hipotético dedutivo, em que serão analisadas as bibliografias voltadas à teoria dos direitos humanos e do direito administrativo, que tratem especificamente sobre o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à vulnerabilidade socioespacial, a fim de se comprovar se a implementação das leis como forma de promoção do direito à moradia pode ser uma forma de inclusão na área do RIDS. E ainda haverá um processo dialógico de construção de conhecimento
pela apresentação e discussão dos demais projetos, de modo a assegurar a coerência e a pertinência do levantamento e das discussões bibliográficas. Com o termo dessa pesquisa, espera-se compreender as noções gerais e pontuar premissas relacionadas ao projeto do RITS como um todo. Espera-se ainda compreender o quadro normativo sobre as cidades inteligentes, a fim de se traçar proposições sobre como enfrentar a segregação socioespacial e, finalmente, viabilizar a implementação dessas formas jurídicas no RITS, de modo a demonstrar que o interesse social deve afetar a construção dos espaços por meio de um planejamento urbano sustentável. Obrigada. Faltam 8 segundos. Não precisa? Muito obrigado, Júlia. Eu passo a palavra ao avaliador, professor Tiago Rodovalho. Prezada Júlia, cumprimento também pela belíssima exposição, pelos slides, pela belíssima desenvoltura na apresentação oral também, e pela escolha do tema. Também é um tema muitíssimo atual e, diria eu, muitíssimo desafiador de como compatibilizar esta inclusão sem evitando, né, a chamada gentrificação. As minhas duas colocações seriam bem pequenas, né? Uma é do ponto de vista metodológico, né? Pelo que eu entendi, então, você fará uma divisão dogmática e também uma, digamos, de campo, para verificar essa inclusão. Haverá também um trabalho, digamos, mais empírico. Essa seria a minha primeira dúvida do ponto de vista metodológico. E a segunda, também do ponto de vista metodológico, o trabalho, pelo que me parece, ele terá uma visão de lege ferenda, ou seja, digamos, daquilo que se deve melhorar, vai partir por uma proposta de lege ferenda, ou seja, aquilo que deveria ser aprimorado para a concretização desses ideais. Eu indago isso porque, digamos, essa é uma discussão sempre muito presente de como melhorar do ponto de vista normativo esse equilíbrio, por exemplo, com congelamento de locação, enfim, ou com qual é o limite ou a forma de intervenção do Estado para controle desta especulação imobiliária, como que o Estado poderia fazer isso. Isso é um desafio que outros países já enfrentaram em outros momentos e lidaram de uma forma diferente, né? Ou seja, então essa seria a minha segunda colocação. Se também do ponto de vista, digamos, de recorte, objeto do trabalho será propositivo de lege ferenda, ou seja, o que deve melhorar do ponto de vista normativo para que isso ocorra? Seria essa? Ou, na verdade, vai ser um trabalho mais descritivo do estado da arte, ou seja, de como que nós estamos hoje, né? Ou seja, nessa vivência da realidade de moradia, de inclusão e de compartilhamento de espaços entre camadas diferentes da população. Então, seriam essas minhas observações e devolvo, então, a palavra ao professor Josué. Estava desativado o mudo. Júlia, você gostaria de responder as perguntas? Sim. A pesquisa, sim, do ponto de vista metodológico, consiste, sim, na análise dessa hipótese proposta, que seria quanto à implementação das zonas especiais de interesse social na área do RIDS, e a pesquisa se propõe a mostrar as falhas, com o objetivo de encontrar uma resposta dada ao problema. Então, seria mais essa análise das legislações, mesmo do ponto de vista de Campinas, e legislação comparadas, mesmo brasileiras, e a fim de se verificar se é possível essa implementação dentro da área do RIDS, no território de Campinas, e quais seriam as falhas dessa hipótese e eventuais correções. Então, acho que basicamente isso. Professor Tiago, apenas para complementar, assim, o RIDS é uma área que, na verdade, ainda não existe, né? Há estudos de desenvolvimento para sua implementação, e a PUC é a responsável pela organização do modelo jurídico de estruturação desse futuro, desse futuro local, desse futuro parque tecnológico, dessa futura cidade inteligente. E todas as pesquisas que estão sendo feitas e desenvolvidas pelos alunos de iniciação científica aqui avaliados levam em consideração as estruturas normativas que deverão ser apresentadas para que o RIDS seja uma cidade inteligente, mas também voltada à promoção do desenvolvimento sustentável. Então, como nós não sabemos exatamente o que vai ser o RIDS, nós estamos ainda tateando para que a estrutura jurídica permita que ele seja algo voltado à promoção dos interesses da coletividade mais do que dos interesses do mercado financeiro. Sim, só complementando, se o professor me permite,
A ideia também é se pensar numa cidade inteligente, não só voltada à tecnologia, né? Mas uma cidade voltada também à mitigação da segregação e para que as pessoas possam ser incluídas nesse ambiente. Obrigada. Professor Tiago? Satisfeito. Ok. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado ao avaliador, professor Tiago. E passo agora ao próximo avaliação, do aluno Guilherme Zarias Cruzar, orientado por mim, cujo título do seu trabalho é Estudo do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável HITS, do município de Campinas, segundo o direito urbanístico brasileiro e a Agenda 2030 da ONU. Zarias, a palavra é sua. Boa tarde, obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Eu vou colocar o slide. Só um segundo. Terá 5 minutos assim que o slide entrar. Tá bom. Tá carregando aqui. Eu fico impressionado com essa tecnologia. Eu tenho dificuldade para carregar o slide no computador. 2 alunos fizeram isso pelo celular. É para acabar com a gente mesmo. Vocês conseguem ver já o slide? Ainda não. Está carregando. Para mim tá tudo certo aqui já. Para mim carregou. 5 minutos. Pode começar. Tá certo. Então, boa tarde a todos. Obrigado a todos que estão aqui. Professor Rodovalho, professor Josué, Cláudio, todos os colegas de iniciação científica. Eu sou o Guilherme Zarias. Eu sou aluno do 4º ano do Direito da PUC. O meu projeto de pesquisa de iniciação científica, ele trata, claro, do HIDS. Tenho como orientador o professor Josué. E para o desenvolvimento da minha pesquisa, eu conto com o auxílio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Então, o título do meu projeto, como já foi dito, é Estudo do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável do município de Campinas, segundo o Direito Urbanístico Brasileiro e a Agenda 2030 da ONU. O objetivo da minha pesquisa, então, é avaliar a consecução ou a possibilidade de concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, mais especificamente o seu objetivo número 11, cidades e comunidades sustentáveis, inclusivas e resilientes, a partir das diretrizes da política urbana brasileira. E, para isso, eu utilizo como estudo de caso o projeto do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, o HIDS. Então, o HIDS é um projeto, como diz o seu próprio site, para a construção de um distrito modelo de desenvolvimento urbano sustentável e inteligente, na forma de laboratórios vivos. Ele abrange uma área que corresponde ao espaço do Polo Ciatec 2, de Campinas, foi idealizado inicialmente pela Unicamp e hoje conta com a colaboração de diversos atores, entre eles a própria PUC Campinas, a Prefeitura de Campinas, o Governo do Estado de São Paulo e o BID. Para finalizar essa contextualização, então o termo em inglês hub, em português, ele pode ser traduzido para ponto central. E o que isso significa? Ele foi escolhido dessa forma por representar a ideia de um local para a integração de diversos atores, e tudo isso em benefício da sociedade. Então, isso inclui instituições públicas e privadas, agências de pesquisa, empresas e demais agentes nacionais e internacionais. Seguindo, o projeto do HIDS, então, ele é comprometido com o desenvolvimento de forma geral da cidade de Campinas e tem como escopo a Agenda 2030 da ONU. A Agenda 2030, muitos colegas já falaram sobre ela aqui, mas ela é composta por 17 objetivos e 169 metas comprometidos com o desenvolvimento sustentável. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, o ODS 11, que é o foco do meu projeto de pesquisa, ele é formado por 10 metas para a constituição de cidades inclusivas, resilientes, seguras e sustentáveis. E o êxito do HIDS, ele depende, entre outras coisas, da adequação de seus objetivos às possibilidades oferecidas pelo direito urbanístico brasileiro. E o direito urbanístico brasileiro, ele recebeu maior destaque no Brasil a partir da Constituição Federal de 1988 e do Estatuto da Cidade, de 2001, que regulamentou os artigos 182 e 183 do texto constitucional, tratando da política urbana brasileira.
Então, avaliar o potencial de concretização do ODS 11 no Brasil a partir da política urbana nacional e sob o contexto do RIDS permite compreender os pontos positivos e os pontos negativos das nossas normas urbanísticas e a sua coerência com parâmetros globais de desenvolvimento, nesse caso, a Agenda 2030. E eu dividi os meus objetivos em geral e específicos. Meu objetivo geral, como já foi dito... Desculpa, é que eu não consegui te cortar antes, mas claro. Já em 3h30, então falta 1 minuto e meio. Tá bom, obrigado. Então, como já foi dito, meu objetivo geral é avaliar a possibilidade de concretização do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, propriamente dito, da Agenda 2030 da ONU, Cidades e Comunidades Sustentáveis, a partir das diretrizes da política urbana brasileira. E meus objetivos específicos são organizar os documentos relacionados ao RIDS e a Agenda 2030 da ONU e o direito urbanístico brasileiro, descrever o processo de criação do RIDS e analisar o potencial de concretização do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11 no território brasileiro. Quanto à metodologia, se trata de um estudo de caso com base documental de natureza qualitativa e exploratória. Então, serão feitas todas as análises que eu falei no slide anterior dos objetivos. E, além disso, essa pesquisa também ela se relaciona com os demais projetos do Grupo de Pesquisa Direito e Realidade Social da PUC, o qual eu e meus outros colegas de iniciação científica fazemos parte. Para finalizar, quanto aos resultados esperados, só para não ficar repetitivo, vou ressaltar o que já foi dito. Então, com a minha pesquisa, eu busco avaliar a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, no que diz respeito a cidades e comunidades sustentáveis, a partir das diretrizes da política urbana brasileira. E pretendo, claro, dar continuidade aos estudos desenvolvidos no Grupo de Pesquisa Direito e Realidade Social e aprofundar a minha relação com a pesquisa e publicar artigos inspirados na minha pesquisa. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Zarias. Professor Tiago Rodovalho, a palavra é sua. Prezado Zarias, cumprimento pela apresentação, pela escolha do tema e pela desenvoltura, tanto nos slides quanto na explanação oral, foi muitíssimo bem, revelando justamente a excelência do trabalho que se inicia. Eu vou, e por conta disso apenas vou fazer um breve comentário, que na verdade até é um adendo àquilo que eu já havia feito na candidata anterior. Apenas com relação à questão metodológica. Evidentemente o RIDS é algo novo, mas na verdade, pelo menos aquilo que eu já até disse noutra, e aí é uma questão de visão de mundo, né? Eu acredito muito mais em evolução do que revolução, ou seja, acho que às vezes na paixão a gente diz que algo é absolutamente ab-ovo, mas na verdade as experiências em outros campos ou em outras realidades muitas vezes nos dão alguns nortes para essas realidades novas que estamos vivenciando. Por exemplo, a própria situação que nós estamos vivendo pela pandemia, em outras medidas a história da humanidade já vivenciou, então isso é sempre um ponto de aprendizado. E aí o que eu gostaria apenas de dizer ao candidato, né, e cumprimentando mais uma vez pela excelência, eu vi que o candidato, por exemplo, vai fazer uma análise de caso. Então, primeiro, é só compreender um pouco mais o que seria essa análise de caso, caro Zarias. E justamente nisso, talvez elucidar aquilo que eu gostaria de talvez ter dito no anterior, mas que fica aqui neste complemento, né? Existe uma metodologia no direito alemão, para justamente o aspecto hermenêutico, que chama o Fallgruppen-Methode, né? Ou seja, o método de grupo de casos, que é justamente como lidar com esses temas novos. Ou seja, o RIDS é algo novo, o direito sempre lida com conceitos indeterminados, ou seja, aspectos novos a gente sempre tem, mas com experiências evolutivas da humanidade. E uma das formas que se tem é justamente esse Fallgruppen-Methode, que é justamente reunir casos que têm algum ponto de contato e você vai tendo parâmetros para justamente concretização. Então, o candidato fará uma análise de um caso ou fará, digamos, alguns cotejos para justamente oferecer. Porque, mais uma vez, outros países enfrentaram com outras características o processo de gentrificação e lidaram com outras formas. Talvez algumas dessas luzes possam iluminar esse trabalho novo que se tem hoje, né? Ou seja, de como lidar com esse crescimento novo de uma área, de uma região, mas evitar que isso vire uma expulsão de outras camadas da sociedade. Então, é só essa alusão e uma compreensão um pouco dessa metodologia. Cumprimentando mais uma vez o candidato, cumprimentando os Zarias pela excelência da exposição e pela excelência dos slides, eu devolvo a palavra ao professor Josué.
Muito obrigado. Zarias, alguma consideração? Claro, primeiro, muito obrigado pelos comentários, professor Rodovalho, certamente servirão de muita reflexão. E só para tentar explicar um pouco esse estudo de caso, então, o estudo de caso aqui está sendo compreendido como a descrição de um caso. E esse caso é justamente o projeto do HITS, que como o Josué falou anteriormente, não há nada de concreto fisicamente no HITS. Então, o que nós temos agora são documentações escritas por todos aqueles que estão envolvidos com HIDS, e eu vou utilizar esse caso, portanto, para alcançar o objetivo da minha pesquisa. E o objetivo da minha pesquisa é analisar se tudo aquilo que está sendo proposto pelo HIDS, então, no que diz respeito às cidades sustentáveis e tendo como escopo a Agenda 2030 da ONU, se eles podem ser, de fato, possibilitados, efetivados por meio do direito urbanístico brasileiro. Então, e se sim, em que medida, quais são os desafios, assim por diante. Então, quando eu digo estudo de caso, é o próprio HIDS. E aí, reitero, o HIDS não como espaço físico, propriamente dito, porque ainda não existe, mas todas as provocações, todas as possibilidades que estão sendo pensadas em relação a ele. Então, eu acho que é um projeto extremamente rico, e por mais que o recorte seja esse, o recorte seja Campinas, eu acho que dá para utilizar todas as pesquisas referentes a ele como exemplo nacional e internacional. Eu acho que é isso. Perfeito, estou satisfeito. Obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado, Zarias. Obrigado, professor Tiago Rodovalho. Continuando agora, a próxima avaliação é da aluna Nicole Lúcia de Ribeiro, minha orientanda em iniciação científica na modalidade PUC-HITS. E o título é Formas Jurídicas de Mitigação ou Eliminação de Segregação Socioespacial no Território Urbano, Extinção de Guetos por Discriminação Social, Racial ou Religiosa. A aproximação teórica a partir do quadro normativo sobre o conceito de Smart City na Agenda 2030. HITS como possibilidade de enfrentamento à segregação socioespacial no território urbano. Nicole, a palavra é sua, tem 5 minutos, muito obrigado. Boa tarde, só verificando, vocês estão vendo os slides? Está tudo certo, pode continuar. Então, tudo bem. Boa tarde a todos, meu nome é Nicole Lúcia de Ribeiro, aluna de Iniciação Científica do 6º semestre, orientada pelo professor Josué Mastrade Neto. O título do meu projeto, como dito, é Formas Jurídicas de Mitigação ou Eliminação de Segregação Socioespacial no Território Urbano, Extinção de Guetos por Discriminação Social, Racial ou Religiosa. Bom, a partir de uma análise da Agenda 2030 e do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11, que é tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis, pelo presente projeto procura-se defender e traçar um perfil normativo pelo qual o dever de promoção do desenvolvimento sustentável inclua, obrigatoriamente, solução para a população segregada, propondo o projeto de lei de uso e ocupação do solo aplicável ao HITS para evitar a segregação socioespacial. A justificativa desse plano de trabalho se fundamenta na alta relevância e atualidade do tema, tanto em escala global quanto em escala menor, no caso do município de Campinas. Também se justifica pela importância do aprofundamento jurídico de como vulnerabilidades sociais devem ser protegidas em termos de planejamento urbano. E, além disso, porque o projeto está inserido no cenário HIDS e dialoga diretamente com os demais 9 projetos de iniciação científicas voltados ao estudo desse projeto, e em especial com o plano de trabalho número 5 da Júlia, que é formas jurídicas que impeçam a segregação socioespacial de áreas urbanas, o HIDS e a possibilidade de implementação de zonas especiais de interesse social e de políticas de locação social. O objetivo do projeto em pauta é contribuir para o fomento dos estudos direcionados ao HIDS, sistematizando documentos oficiais de proteção de direitos humanos e literatura especializada sobre desenvolvimento sustentável e Agenda 2030. A partir dessa análise documental, objetiva-se realizar análises acerca da compreensão da segregação socioespacial, de modo a criar um projeto legislativo a pautar o papel das políticas públicas na criação de um espaço includente do ponto de vista étnico, econômico e religioso. A metodologia aqui empregada é hipotético-dedutiva, com análise de documentos de direitos humanos, ODS e nova agenda urbana, buscando saber se o conteúdo do âmbito de proteção dos direitos humanos tem sido observado na formulação de políticas públicas concretas voltadas às populações vulneráveis, e, nesse sentido, saber quais políticas públicas eficientes podem ser aplicáveis no cenário HIDS para uma mitigação de desigualdades igualmente eficiente.
Espera-se, portanto, ao final dessa pesquisa, compreender o quadro normativo sobre cidades inteligentes e RIDs, traçando proposições sobre como enfrentar a segregação socioespacial no território urbano por meio dos princípios de desenvolvimento sustentável e tornar expressa a intrínseca relação entre a implementação das formas jurídicas de intervenção no espaço urbano como instrumentos a permitir o uso de espaço de modo indistinto, mitigando ou impedindo a segregação socioespacial em suas várias formas, étnica, religiosa e econômica, e inviabilizando a gentrificação do território. Aproveitando que eu ainda tenho alguns segundos, também é resultado esperado elaborar essa pesquisa em inglês, como discutido com o meu orientador, para que haja uma divulgação maior. Pela atenção, muito obrigada. Você ainda tem 1 minuto e 40 segundos. Acho que eu falei tudo que eu precisava. Estou aberta a eventuais dúvidas. Professor Tiago Rodovalho, nota 10 pelo poder de síntese, tá? Agora a palavra é sua. Merece 2 10 pelo poder de síntese, que realmente não é algo fácil, e também pelo hercúleo desafio, né, de fazê-lo em inglês também. Então, cumprimento também pela ousadia da candidata, e isso é muito importante porque divulga muito mais a pesquisa. Então, isso já fica meu cumprimento desde já. E cumprimento, Nicole, pela apresentação, pela apresentação oral, como apresentação dos slides. Eu, na verdade, fiquei com apenas uma única dúvida, e é sobre isso que eu gostaria de ouvi-la um pouco, porque a candidata disse, né, formas de segregação, extinção de guetos, né, por discriminação social, racial e religiosa. A minha dúvida seria sobre esse aspecto religioso. Quando o Brasil ele tem um problema muito grande com a formação de guetos raciais e sociais, e essa é uma preocupação sempre muito presente. Mas a minha dúvida é sobre esse recorte religioso, ou seja, em que medida a candidata pretende trabalhar, ou qual é a preocupação que se tem, porque o Brasil tem um problema religioso de outra natureza, né? Mas minha dúvida seria em que medida, digamos, a formação desta área do RIDS, né, tenha como preocupação esse aspecto religioso, que temos no Brasil, com todos os defeitos que tem, e são muitos, mas me parece que o gueto religioso me parece ser um pouco menor. Então, eu gostaria de entender um pouco como que isso ingressa no seu trabalho e como que a candidata pretende, né, na verdade, fazer o recorte da sua abordagem. Tá bom? Então, era só essa minha dúvida, e eu devolvo a palavra, então, ao professor Josué Mastrolli. Antes de passar a palavra a Nicole, eu quero só fazer uma ressalva a respeito do componente religioso, que isso foi uma forma de não só considerar um item dos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas também uma forma de integrar um componente de estudo importante dentro da PUC Campinas e do nosso programa de pós-graduação em Ciência da Religião. Então, a culpa é muito mais minha do que da Nicole nesse aspecto. Mas, Nicole, fique à vontade para responder. Antes só da resposta da Nicole, na verdade, a minha indagação não é no sentido de culpa, na verdade é no sentido de compreensão, foi uma dúvida que me surgiu, na verdade, a abordagem... A responsabilidade era mais minha que dela. Mas não há provavelmente culpados, né, eu só gostaria de compreender um pouco o recorte. O tema, enfim, é muitíssimo interessante, até porque o Brasil tem outros problemas de natureza, né, basta ver os conflitos que têm ocorrido com o preconceito com a religião, com algumas religiões de matrizes africanas, curiosamente no estado do Rio de Janeiro. Embora o Brasil tenha outros aspectos muitíssimo interessantes, como, por exemplo, aqui em São Paulo, uma convivência na região do Brás, por exemplo, entre árabes e judeus de uma forma muitíssimo interessante. Então, na verdade, por isso que, quando a gente pensa isso no plano internacional, essa preocupação se faz muitíssimo mais presente, porque os guetos religiosos são muito mais presentes. Mas aqui não é culpado, é mais no sentido de dúvida mesmo, que me veio quando li um pouco da sua apresentação. Tá ótimo? Então, aproveitando esse momento, professor Tiago, quero só fazer um jabá aqui do nosso grupo de pesquisa, que acho que a data é 30 de novembro, não estou lembrado agora, nós vamos receber no grupo de pesquisa uma palestra de um professor da Universidade da África do Sul, que vai tratar sobre o conceito praticamente religioso, chamado Ubuntu, um conceito africano de comunidade ou de integração até religiosa, e a influência desse conceito
não sei como traduzir agora, Nicole me ajuda, Public Square, da África do Sul. A influência da religião no desenvolvimento da coisa pública sul-africana. Então, aproveitando o momento de jabá aqui, não percam essa reunião do grupo de pesquisa ainda nesse semestre. Nicole, você quer falar alguma coisa? Eu ia só trazer, na verdade, o professor Rodovalho trouxe um gancho importante, que é mais com relação à discriminação do que a formulação de guetos em si. E, embora isso esteja no título do projeto, a ideia é que o RID seja um local que não abrange preconceito de forma alguma. E por isso que, embora o Josué tenha incluído isso no título do trabalho, também é uma matéria que me interessa bastante, e é uma matéria que também, se trabalhada de uma forma correta e eficiente, pode mitigar a desigualdade de diversas formas. E a ideia é que o RIT seja um espaço inclusivo de todas as maneiras, econômica, social e religiosa. E por isso que eu achei importante continuar. Ok. Perfeito, satisfeito. Ok. Last but never least, nós temos agora a orientação a apresentação do Yusuke Sakai. Ele está em último aqui porque está em ordem alfabética, mas ele também chegou por último, mas chegou chegando. Yusuke, você está aí? Sim, professor Josué. Perfeito. Então, passo a palavra. Se quiser já colocar o seu slide. Obrigado. O título do plano de trabalho do Yusuke é Estudo Analítico e Comparativo do Instrumento Urbanístico da Operação Urbana Consorciada. Estudos de casos no Brasil, estudo específico sobre contrapartidas a proprietários e emissão de CEPACs em operações urbanas consorciadas. Assim que você conseguir instalar o seu slide, você terá 5 minutos para a apresentação do seu tema, Yusuke. Obrigado, José. Eu só gostaria de confirmar se vocês estão enxergando a minha tela. Eu ainda não estou vendo a sua tela, estou vendo ainda da Nicole. Não? Deixa eu tentar compartilhar novamente. Agora foi? Eu ainda vejo só o da Nicole. A Nicole é muito possessiva no slide dela, ela não está deixando você compartilhar. Imagino que seja... Então, será um problema meu? Nicole, será que você poderia tirar o seu compartilhamento? Talvez seja esse o problema. Sim, eu estou tentando compartilhar a tela. Porque... Professor, estou tentando aqui, mas estou tendo um problema. Vou sair da reunião, tá bom? Tá bom, mas volta. Tá bom, vou voltar. Será que alguém conseguiria me explicar? Desculpa. Como eu colocar o PowerPoint? Acontece. São desafios. Saiu, acho que talvez você consiga fazer o upload. Yusuke, é só apertar aqui, vai ter a coisa de sair da chamada, que está em vermelho, é o do lado, que tem um quadrado e uma seta. Aí você clica nele. Quadrado e uma seta? No meu fica ao lado do microfone. Isso, entre o microfone e sair da chamada. Ah, sim. Sim, eu encontrei. E agora? Está escrito PowerPoint. Mas, estranhamente, o meu não está aparecendo o PowerPoint. É só esperar um pouquinho que ele carrega, mas é só apertar aí e deixar rodar. Verdade? O meu foi assim. Me desculpe, viu? Eu tô parecendo aqueles professores que... Calma lá, vamos ver. Yusuke, além de clicar, abrir bandeja de compartilhamento, você precisa clicar em cima do PowerPoint. Então, sim, o PowerPoint não está aparecendo. Oi, tenta clicar em procurar. Aí você pode procurar no seu computador, carregar do meu computador, ou procurar em canais, equipes, enfim. Aí você pode carregar do seu computador. Meu Deus. Senhores, vou sair do grupo, eu vou voltar com o celular, aí eu vou tentar
começar minha apresentação. Tudo bem? Me desculpe. Vamos tentar. Ainda não apareceu, né? Ainda não. E em último caso, se você quiser me enviar o arquivo, eu posso tentar colocar para você também. Então, eu tô vendo com a Bruna. Eu acabei de enviar o arquivo para ela. Aí ela tá me auxiliando. Mas muito obrigado pela disposição, Sarias. Me desculpe. Vamos lá. Alguma coisa está acontecendo, espero que seja uma boa coisa. Sim. A Bruna está tentando me auxiliar para abrir o slide para mim. Lembra de uma linda Tô música quase, with peraí. My Friends. Tô quase. Deixa eu só ver aqui. Pronto. Deixa eu ver se vai dar. Carregando aqui. O meu computador congelou, eu não sei, eu não consigo mais acompanhar vocês. Não sei nem se vocês estão me ouvindo. Foi. Nossa, muito obrigado. Muito Agora obrigado. você aperta assumir controle. Ok. Muito obrigado. Imagina. Desculpe a demora, mas bom dia. Meu nome é Yusuke Sakai e vou apresentar o meu projeto, então. O meu projeto de pesquisa, ela visa estudar um instrumento urbanístico chamado Operação Urbana Consorciada, estudo específico sobre contrapartidas proprietárias, emissão de CEPAC e dos casos de aplicação no Brasil. Bom, este projeto, junto com as outras 4, né, orientada pelo Josué, ela faz parte, como explicado, do projeto de pesquisa do orientador, de encontrar um modelo jurídico para a área de RIDs. E a minha contribuição nessa história será, então, a abordagem da Operação Urbana Consorciada. Bom, este instrumento ela é interessante, pois ela envolve, primeiro, o desenho ou redesenho de uma área determinada da cidade, como a área de RIDs em Campinas, com a combinação de investimentos privados e públicos para sua execução, e também o manejo e a transação de direitos, criando uma área com regras urbanas próprias. Aí, como título de exemplo, eu trouxe aqui uma imagem. Esta é a Operação Urbana Água Branca, em São Paulo. Aí podemos enxergar a delimitação da área, onde será feita a transformação urbana, e também onde será feita a parceria público-privada para a produção do espaço urbano, e onde será uma área de exceção, né? Regulações com regras urbanas próprias. Bom, no Brasil, a operação urbana ela ganha relevo a partir dos anos 80, e diante da preocupação com a urbanização planejada e o enfrentamento dos problemas urbanos, em 2001, ela é institucionalizada pelo Estatuto da Cidade, que tem o intuito de garantir maior coerência da transformação urbana com as ações e as necessidades locais
e com o plano diretor, como estabelecido aqui no artigo 32, e também descrevendo 3 objetivos: da transformação urbana, melhorias sociais e da valorização ambiental. Assim, a operação urbana ela aparenta ser um instrumento interessante na implementação das chamadas cidades inteligentes, que foi abordado aqui bastante também, que também ganhou relevo a partir do final do século XX. Porém, este instrumento ela também possui controvérsias, uma vez que há uma dificuldade em estabelecer o consenso entre interesses privados e a eficácia dos objetivos descritos no Estatuto. E nisso, chama a atenção, então, aos 2 pontos. Primeiro, a contrapartida a proprietários, mais especificamente aos investidores privados, pelo qual o poder público angaria recursos, e a venda e emissão do CEPAC, Certificado de Potencial Adicional de Construção, que converte o direito de construir em títulos mobiliários, né, uma via amplamente utilizada hoje pelas municipalidades para chamar os investidores. Então, o CEPAC ele é emitido pela prefeitura e vendido ao mercado, porém essa venda deve ser atrativa ao setor privado. E isso pode acarretar na perversidade da OC, como aconteceu em alguns casos em São Paulo. Aqui eu trouxe exemplo da Faria Lima, em que as operações apenas alimentaram os interesses e especulação imobiliária, ignorando, né, ou até agravando e reproduzindo os problemas sociais. Então, é interessante essa observação. Então, o desenvolvimento de uma cidade inteligente não é apenas, né, permitir essas construções de prédios charmosos, com vidros espelhados, mas também aquela que tenta diminuir a segregação socioespacial, como foi posto, e também tentar ensejar a construção de uma cidade voltada para as pessoas, uma cidade, né, nas novas concepções da cidade, como uma cidade mista. E aqui do lado eu só tenho o título de curiosidade, é o João Guerre, famoso urbanista, autor do livro Cidade para as Pessoas, que numa visita a Faria Lima, ele faz essa crítica, né, de uma área eminentemente voltada para edifícios empresariais. Ele diz: sinto pena de quem trabalha aqui. Bom, com isso, então, este presente projeto de pesquisa, ela tem como objetivo analisar o instrumento da operação urbana consorciada, averiguar como ela tem sido implementada de fato, com a ênfase nas contrapartidas e a emissão do CEPAC, e ver a potencialidade da sua utilização para o projeto de HITS. A metodologia aqui será hipotética dedutiva, hipótese de saber se a operação urbana consorciada é aplicável ao desenvolvimento de HITS, com uma abordagem por pesquisa bibliográfica e documental. E, por fim, temos, como resultado esperado, a obtenção da melhor prática deste instrumento e traçar panoramas gerais sobre planos diretores, leis específicas da OC e da emissão do CEPAC, e, por fim, a verificar a possibilidade da sua aplicação ao desenho e implementação do HITS. E assim eu termino minha exposição. Muito obrigado pela atenção e estarei aberto para as perguntas. Yuski, você usou apenas 4 minutos, mas como você demorou uns 3 para colocar o slide, está tudo certo. Professor Tiago Novaes, a palavra é sua. Não vou tomar mais tempo. Carlos Sakai, imagina, parabéns, foi muito bem pela apresentação oral, na apresentação dos slides. Essas dificuldades tecnológicas, em alguma medida, como eu já disse em algumas oportunidades aqui, todos nós estamos passando, muitas vezes até mais do que vocês, né? Dificilmente algum professor não tenha tido aí alguma dificuldade na hora de subir os slides ou caindo na conexão e tal. Tem sido um desafio para todos, tem sido em muitos aspectos vantajoso, em outros desafiadores. Eu, na verdade, gostei muito, não terei questionamentos, senão apenas uma breve referência pessoal. Gostei muito do seu recorte, da sua temática, com relação justamente a, como todos sabem, né, moro aqui em São Paulo, e realmente também adiro, né, ao comentário, à passagem com relação à Faria Lima. E isso talvez seja o norte mesmo, de buscar como, e daí a necessidade justamente de uma integração múltipla, né, na cidade, ou seja, polo residencial, polo comercial, camadas diferentes da sociedade, como isso agrega e torna a cidade muito mais viva. A Faria Lima é justamente um exemplo negativo, e não só, né, evidentemente, aqui justamente seria a minha passagem pessoal. Meu escritório fica aqui no centro de São Paulo, muitos sabem, sou completamente apaixonado pelo centro de São Paulo, mas sofre também um pouco, embora isso venha mudando um pouquinho, mas sofre também um pouco com isso, por exemplo, pela ausência de vivência de aspectos residenciais, ou seja, uma parte do centro muito voltado para a área comercial, e aí o centro morre à noite, morre aos finais de semana, e isso traz muitos prejuízos para
para desenvolvimento daquela região. Então, ou seja, pensar a cidade de uma forma muito mais orgânica e muito mais plural é algo muito interessante e isso fica muito presente no seu trabalho. Então, na verdade, era só esse relato pessoal e o cumprimento pela pesquisa que se inicia, pelo recorte e pela belíssima apresentação. Então, Carlos Sakai está de parabéns. E devolvo a palavra ao seu orientador, ao professor Josué. Quer falar mais alguma coisa? Senhor, muito obrigado pelo comentário, e é justamente isso, esse é um ponto muito interessantíssimo. Eu vi uma palestra uma vez sobre, sobre direito urbano, e ela usou esse termo, a cidade é um organismo vivo, então, quanto mais diversificado, quanto mais misto, mais saudável ela será, né? E com certeza ela deve ser direcionada à pessoa, como o Jean Guel coloca, porque a cidade é onde as pessoas conseguem se realizar, e com a realização das pessoas, a realização do que aquela porção da área territorial da cidade, ela é destinada para, se ela consegue se realizar, então a cidade como um todo, ela também se realiza, né? E um ponto que eu gostaria que eu teria curiosidade de ver através dessa pesquisa é justamente isso. Com a emissão de CEPAC, você angariaria recursos. Agora, esses recursos serão utilizados para construção. E sempre lembrar que essa construção de estruturas, ela sempre fará um convite, como o João Guerra coloca, né? Aquilo que a Marcela também colocou, esse convite. Então, aumento da calçada, ela faz convite para que as pessoas usam as calçadas. Né? Então, bom, desculpa, Sakai, Carlos Sakai, eu adiro as suas palavras, eu concordo também, tem de ser um organismo vivo, né? Eu acho que São Paulo tem muitos exemplos negativos disso, que podem ser explorados. Na verdade, não só São Paulo, né? As cidades foram muito pensadas de uma forma estanque. Um local de trabalho, um local de moradia, um local para isso, um local... E isso se perdeu, isso se mostra justamente inviável, porque justamente, por exemplo, essa necessidade que você tem em São Paulo de 12 milhões de habitantes se deslocando de lá para cá, quando, digamos, esses deslocamentos poderiam ser muito menores. Paris tem passado por isso, por exemplo, agora, de como uma das metas justamente em Paris é como, digamos, os nichos, os bairros serem mais serem mais completos, né? Ou seja, serem autossustentáveis e evitar o deslocamento. Então, as cidades precisam ter esses organismos vivos. Com relação à ocupação calçada, né? Vamos ver como vai ser esse projeto. Eu ficaria atento a isso, né? É um projeto muito novo aqui em São Paulo, que tem sido essa Ocupa Rua lá do centro. É um projeto piloto. Eu conheço algumas áreas ali do centro que foram ocupadas e tá, pelo menos, ainda é cedo para avaliar, mas muitíssimo interessante. Ou seja, praticamente metade da sacada da calçada da rua hoje passavam 2 carros, hoje passam um só, e com cercamento todo com flores, com vasos. Então, ao mesmo tempo, tira um pouco daquele asfalto que marcou a cidade de São Paulo e faz com que o cidadão ocupe mais a rua. Menos os carros, mais a cidadania. Isso faz essa cidade ser mais pujante, mais viva. Então, são iniciativas tanto de Paris quanto de São Paulo, sempre que mostram que talvez um outro caminho seja Lisboa também, agora mais recentemente, caminhos, digamos, alternativas muitíssimo interessantes. Mas parabéns. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Olha, pelo horário, nós acabamos demorando um pouquinho além do nosso tempo. Nós temos nossos trabalhos a partir das 14 horas de novo, ou seja, a gente vai sair para engolir alguma coisa e a gente já volta. Então, eu agradeço muitíssimo aos alunos que foram avaliados, eu agradeço muitíssimo ao orientador Cláudio Franzolin por seus 4 alunos inicialmente avaliados. Agradeço muitíssimo ao professor Tiago Rodovalho pela avaliação. Eu declaro, então, encerrados os trabalhos desta manhã, que já estamos à tarde, e aguardo todos para a nossa próxima reunião das 14 horas. Muito obrigado, um bom almoço a todos, e até daqui a pouquinho. Obrigado. Tchau, até mais. Obrigado. Tchau, pessoal.